Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio 95, toda quarta-feira a partir das 10 da manhã. Estamos aqui reunidos, falando com instituições filantrópicas, hospitais, organizações de saúde, instituições de saúde. E hoje nós vamos buscar, a gente acabou divulgando um pouco em cima, a questão da agenda, a gente organizando tudo para fazer acontecer, mas hoje nós trouxemos, e hoje está em Palmas, está longe, né? Está em Palmas, mas o doutor Vinícius gentilmente aceitou falar um pouquinho com a gente hoje aqui, trazer esse conteúdo. Gestão 360 instituições de saúde, como a metodologia PMG pode transformar sua gestão. Doutor Vinícius Menezes é médico cardiologista, gestor em saúde, consultor, Black Belt Lean Six Sigma, consultor projeto Lean nas emergências, e também escritor. Eu vou já agradeci um pouquinho antes, mas agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por estar junto com a gente, doutor. E também vou pedir para que o senhor se apresente e fale um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aí, Azevedo, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com uma audiência aí, pelo que eu já vi tão diferenciada, né? Então, fico muito lisonjeado pelo convite e pela oportunidade de falar aqui sobre um tema que eu acho que é importante e que eu falo eu não conto muita história diferente do que muita gente já ouviu, mas o que eu tento dar é uma visibilidade de uma forma diferente. Por isso que essa questão de trazermos aí a visão 360 ou ainda uma visão tridimensional da sua instituição, eu acho que facilita muito o entendimento sobre alguns temas que às vezes parecem muito teóricos e parecem muito distantes, mas que na verdade fazem parte da nossa prática, do nosso dia a dia de gestão das instituições de saúde, que a gente precisa e não executa ou executa muitas vezes de forma errada, né? Então, assim, como você falou brevemente, né, o motivo de estar aqui falando com essa audiência tão significativa e importante, que eu tenho uma carreira assistencial na cardiologia. Essa carreira na cardiologia, naturalmente, fui ascendendo do ponto de vista de gestão, fazendo coordenação de equipe, além de coordenações de equipe, coordenações e gerenciamento de setores, unidades, depois de unidades, fazendo todo um trabalho de governança clínica dentro de uma organização social, em que a gente chegou a fazer gestão de 20 unidades de saúde em paralelo, né? E a partir daí a gente foi desenvolvendo cada vez mais esse interesse e essa capacidade de pensar na gestão como um todo, não só na assistência, mas envolvendo e englobando todos os serviços de apoio, todos os serviços diagnósticos, entendendo o fluxo do nosso paciente, o que a gente agrega valor e o que a gente precisa fazer para, de fato, entregar esse valor. E daí que a gente compilou esse método aí, que é o PMG, que a gente vai falar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou pedir que o senhor já comece, então, compartilhando é, a apresentação. Enquanto o senhor vai colocando aí a apresentação, lembrando, fique à vontade para participar junto com a gente, comentar. Eu vou ficar de olho aqui para não atrapalhar, assim, vamos colocar ou se não, pode levantar a mão, ou abrir o microfone direto e falando, a gente vai estar ouvindo, fiquem à vontade. O doutor já liberou para que todos possam participar. Acho que isso é importante, esse nosso bate-papo das quartas-feiras. Vamos lá, tá na tela aí. Ok? Não sei se eu vou visualizar, Lucas, mas aí você vai sinalizando quando Pode alguém quiser deixar. falar, porque o que eu falo, isso aqui dá uma imersão, um MBA, uma pós-graduação. Então, a ideia é a Aí. gente trazer essa visão, mas a gente vai fazendo as discussões mais aprofundadas de acordo com o que for tendo demanda, tá certo? Bacana, bacana. Muito bem. Bom, que é o método PMG, né? Então, como estava ali no slide anteriormente, planejamento estratégico, mapeamento de fluxo de valor e gestão por processos e de riscos. Então, se a gente for
pegar, né, essas dimensões, a gente praticamente engloba tudo que é necessário para a gente olhar para as nossas instituições de saúde, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e fazer as nossas entregas. E esse primeiro slide já é uma visão literal do que a gente quer mostrar, e por isso que a gente fala dessa visão 360 graus, né, da sua instituição, ou ainda uma visão tridimensional. Quando a gente fala em método PMG e fala de planejamento estratégico, né, só para a gente ter essa visão inicial, planejamento estratégico, a gente tem que entender os cenários que a gente tem, tanto externo quanto interno, e a partir daí a gente tem que ter a clareza, né, que eu falo que é o primeiro ponto, né? A gente precisa ter a clareza de onde a gente quer chegar e qual que é o nosso propósito enquanto instituição. Por isso que a gente não abre mão em nenhuma das instituições que a gente trabalha, que a gente faz consultoria, de trazer e consolidar qual que é a missão e a visão, porque muitas vezes ela já existe, ou ela já existe num papel esquecido e que não se conecta com a realidade, ou as pessoas até têm essa missão e essa visão, mas elas não estão clarificadas, elas não estão de forma objetiva, escritas, formalizadas, para que todos consigam enxergar qual seria essa missão e essa visão. Então, o ponto de partida do planejamento é justamente estabelecer essa identidade institucional. A gente fala, né, baseado no que tem do BSC, temos alguns pilares que se encaixam para todas as instituições de saúde. Então, a partir do momento que eu sei exatamente o meu motivo de existir, o meu propósito, eu tenho que, a partir disso, ter pilares para desenvolver os meus objetivos estratégicos, que, se atingido, vão me levar a eu atingir ali a minha missão e a minha visão. Então, esses pilares são o de eficiência, qualidade, que é a experiência percebida pelo paciente, a segurança e o componente de pessoas, né, que a gente vai já falar de forma mais detalhada. Então, depois que a gente passa desse momento, né, de ter essa clareza de onde a gente quer chegar e os objetivos que vão nos fazer atingir, a gente vem para o M desse método, que é o mapeamento de fluxo de valor, em que a gente vai entender exatamente toda a jornada do paciente dentro da nossa instituição, para a gente, de fato, diferenciar o que nós fazemos, o que nós entregamos para os nossos pacientes, que é valor de fato, que ele enxerga como valor, e também entender que muitas das coisas que a gente entrega não agrega valor para o nosso paciente. Por quê? Porque a partir daqui, a gente vai entender que são processos que a gente toca o paciente e tem processos que a gente não toca diretamente o paciente, mas que são necessários para a gente apoiar a entrega de valor. Depois que a gente faz esse mapeamento de valor, a gente vai para o G, que é a gestão de processos. O que é a gestão, né, de processos? Eu já até me corrigi, gestão por processos, que parece pouco, mas é muito diferente. Porque gestão de processo, eu estou fazendo o gerenciamento daquele processo. A gestão por processos é eu entender que os processos são fundamentais para eu melhorar a minha gestão, para eu melhorar a minha instituição. Então, os processos eles existem para essa melhoria contínua e não para eu ficar gerenciando cada processo individualmente. Até porque a gestão por processos é eu entender que cada entrega de valor, que é o que o paciente percebe, ele não enxerga o que tem por trás. E aí é a nossa responsabilidade, enquanto instituições de saúde, ter processos padronizados, organizados, sincronizados ou, no mínimo, acordados, para que a gente consiga, através desses processos que o paciente não enxerga, mas que a gente precisa formalizar, padronizar, organizar, para a gente garantir a entrega de valor em cada etapa. Então, por isso que a gestão por processos é fundamental. Além da gente ter o processo de cada etapa, a interação ou a integração desses processos que acontece aqui por trás que vai garantir também que a gente tenha uma visão completa da nossa instituição e que eu não tenha só uma visão individualizada do meu setor. Então, como eu sei que a gente tem gestores, né, lideranças institucionais
que vão ver o todo, mas temos também gestores setoriais. Só que eu não posso ter uma visão míope só do meu setor, por isso que essa integração dos processos é fundamental para a gente entender. E também a gestão de riscos, porque quando eu vou atingindo maturidade, eu vou entendendo que cada processo que eu realizo e cada entrega de valor, ela também tem riscos associados, e é importante a gente mapear para a gente conseguir antever esse risco e mitigar ou ter algumas ações de contingência caso eles aconteçam. Então, por que é uma visão tridimensional ou 360? É porque a gente faz essa conexão completa, tem essa visualização completa da instituição do ponto de vista do que agrega de valor para o paciente, mas também a conexão disso com o que a gente tem em missão de fato. Porque quando a gente estabelece aqui o fluxo de valor, a gente vai entender mais à frente que tudo que eu entrego de valor eu tenho que mensurar. E se eu estou mensurando algum indicador no meu processo, no meu setor, ele tem que estar conectado com o meu objetivo estratégico. Eu não posso mensurar nada, eu não posso ter nada no meu fluxo de valor que não tenha uma relação com algum dos objetivos estratégicos. Senão eu vou estar com uma obesidade de dados, de indicadores e que não estão conectados com a minha entrega. Então, eu tenho uma visão de cima, de onde eu quero chegar e os objetivos que eu tenho para atingir esse meu objetivo maior, que é a minha missão e minha visão. Eu tenho esse mapeamento, que é o que o paciente me enxerga enquanto instituição, o que ele espera de entrega de valor e o que eu consigo entregar de valor. E por trás disso, eu tenho justamente todos os processos que garantem essa entrega de valor. E tudo isso sustentado pelos nossos valores, que são os valores institucionais, que são a base para que a gente tenha realmente uma cultura forte para solidificar tudo isso. Apesar de falarmos em método, que é uma coisa, é uma visão muito racional, né? É uma visão muito técnica, a gente não tem como não falar em mentalidade. Então, por isso que eu trago sempre essa provocação. O método por si, a técnica por si, no mundo de hoje em dia, sem a gente pensar na mentalidade, no comportamento, na cultura, ele não se sustenta. Então, o método existe para a criação e construção de contínua melhoria dos processos. Então, é realmente algo metodológico, técnico. E eu preciso ter esse método, que é muito além de processo, porque ele é o estudo de como eu vou desenvolver esses processos para que eu crie, construa e melhore continuamente os meus processos. E do outro lado, eu tenho que ter uma mentalidade para cultivar uma cultura de crescimento nas pessoas. Porque quando eu tenho processos baseados no método e eu tenho pessoas com uma mentalidade conectada com a minha cultura, essa cultura de crescimento, de melhoria, aí por fim a gente vai conseguir atingir resultados. Então, método para que eu melhore continuamente os meus processos, pessoas com uma mentalidade forte, com uma cultura forte, baseada nos valores institucionais, que é muito o papel da liderança, formar tecnicamente, mas também desenvolver o comportamento, é o que vai garantir uma instituição com resultados. E aí, então, só voltando mais especificamente para o método, né, falando em planejamento estratégico, está aqui uma ferramenta que é muito importante, né, para análise de cenários. Análise de cenários, existem muitas ferramentas, e existem o Pestel, existe o análise SWOT, né, que são ferramentas tradicionais aí para a gente analisar cenários. O que eu fiz aqui foi um compilado. Até brinco aqui que é o pastel com caldo de cana, né? Que é aquela coisa bem abrasileirada, pega o pastel que tem ali, muito aquela questão do japonês ali na feira, essa questão nossa multicultural, mas é o abrasileiramento do SWOT com o Pestel. O que você achou, Lucas? O senhor falando, eu fui lendo aqui, assim, ó, as siglas, o pastel, as letras, né? Realmente é isso, né? Então, Muito o que a bom. gente fez aqui com essa junção? A gente continua fazendo análise do ambiente interno e do ambiente externo, como o SWOT, analisando suas forças e suas fraquezas internamente, analisando do ponto de vista externo as ameaças e as oportunidades. E aí a gente traz lá do Pestel, né, já um mnemônico, né, que vão lembrar quais são os fatores que eu vou avaliar. Então, do ponto de vista externo, aqui, cada letra traz
um fator que eu vou avaliar. E do ponto de vista interno, a gente também trouxe aqui alguns fatores que a gente precisa sempre avaliar internamente dentro do nosso cenário. E aí a gente junta isso com uma visão muito visual mesmo, né? Um design que favorece a gente bater o olho e identificar. Quando eu olho para dentro, quais são os pontos mais críticos que eu preciso tomar ação e quais são os pontos que eu preciso fortalecer ainda mais, porque já são um diferencial. E quando eu olho para o ambiente externo, onde estão as oportunidades mapeadas e onde estão ameaças, para eu também ter atenção. Sempre focando que 70% da energia, eu falo, tem que estar 70%, 80% dentro do ambiente interno, para eu corrigir o que preciso corrigir, fortalecer o que eu preciso fortalecer, mas tenho que estar atento no meu ambiente aqui, principalmente lideranças, para a gente aproveitar as oportunidades. Então, isso realmente é um método de análise de cenário que faz a gente não esquecer algumas coisas quando a gente vai para o SWOT, né? Às vezes a gente só vai trazendo a lembrança, muitas vezes a gente faz aquele brainstorming ali para que as pessoas tragam, né, quais são. E eu gosto de trabalhar ainda no início dessa ferramenta, né, trazendo que cada um coloque a sua visão do que pode ser força, fraqueza, ameaça e oportunidade, mas depois a gente encaixa aqui e traz outros fatores para a gente não esquecer de nenhuma situação, nenhum fator que possa ser importante para a gente tratar. Porque é a partir daqui, identificando quais são as minhas grandes fraquezas, possíveis oportunidades ou forças que eu quero reforçar ainda mais, é que eu vou pegar a minha identidade institucional, que é o próximo passo, e vou organizar os meus objetivos estratégicos. Então, aqui fica muito claro, por exemplo, que lá dentro de processo eu preciso fortalecer a minha gestão por indicadores, organizar processos, integrá-los. Então, eu vou ter que trazer dentro dos meus objetivos estratégicos uma visão que vai falar sobre isso e que eu preciso revisitar, fortalecer, eventualmente trazer alguns projetos específicos para fortalecer aí essa parte que foi vista aqui nesse exemplo como uma fraqueza. Né? Então, essa análise de cenário é importante para que a gente consiga consolidar e facilitar uma visão que seja muito fácil de disseminar para toda a instituição. Depois que eu faço essa análise de cenário, eu tenho que ter essa clareza de onde eu quero chegar, né? Então, a missão, a questão de propósito, qual que é o propósito institucional, qual que é o propósito que está relacionado à missão, qual que é a visão do ponto de vista objetivo, onde eu quero chegar. E aqui o que eu falo, que antes a gente falava muito em planejamento estratégico de 5 anos, o mundo que a gente vive hoje, eu gosto de trazer algo mais de curto prazo, lógico que a missão e visão elas podem ser mais de longo prazo, mas eu preciso fatiar, principalmente dentro do que eu trago de objetivos estratégicos com metas de mais curto prazo aí para 2 anos, por causa da dinâmica que a gente vive hoje no mercado e no mundo. Então, eu não abro mão de trazer sempre esses pilares. Então, como a gente está falando aqui muito para um público de Santa Casa, eficiência está muito relacionada à parte econômica. Faturamento e EBIT. Não, eu preciso ter sustentabilidade, né? Então, eu preciso pensar em qualquer instituição, seja ela filantrópica, com fins lucrativos, eu preciso pensar no pilar de eficiência. Lucas. Não, eu ia perguntar exatamente isso aqui, o que diferencia, ou se como que engajar, porque assim, também tem a equipe ali que está trabalhando, então assim, como que engajar essas equipes clínicas no processo desse mapeamento de valor, e especialmente nos ambientes que ainda não tem essa cultura, que tem a cultura de hierarquia, como que é? Hierarquizada, entendeu? Hierárquica. Certo, perfeito. E aí, isso é que é o legal daqui, Lucas, que eu acho interessante, porque quando a gente faz no segundo momento o mapeamento de fluxo de valor, esse desdobramento, que é uma dificuldade em toda instituição, né? Eu coloco lá muito escrito e bonito na minha parede. A minha missão é essa, a minha visão é essa, meu grande objetivo é esse. Quando a gente chega lá na ponta, aquilo é tão distante de quem está na operação que ele olha para aquilo, ele não entende,
não faz parte do mundo dele naquele setor. E aí, quando a gente faz um mapeamento e que a gente entende que em cada setor, cada etapa de entrega de valor, eu tenho indicadores que vão estar conectados para a minha realidade daquele ambiente, aí eu só preciso ter obrigação de. Não existe nenhum indicador que eu vou mensurar, seja ele operacional ou tático, que não esteja conectado com algum objetivo estratégico. E aí é a nossa missão enquanto liderança, que é a gente, depois de mapear, chegar a todos os setores, quais são as nossas entregas. E aí a gente conectar com essas equipes para que essas entregas claramente estejam conectadas com alguns dos objetivos estratégicos. Então, quando eu falo lá para assistência que o tempo médio de permanência lá na enfermaria, isso tem a ver com segurança? Tem a ver com segurança. Então, isso vai ter alguma relação com taxa de mortalidade, com índice de eventos adversos dentro da minha instituição, exemplo, lesão por pressão, exemplo, quedas, né, índice de quedas. Então, tudo isso pode se relacionar, mas também ele vai estar conectado com eficiência. Ele vai estar conectado em eu trazer sustentabilidade para a minha instituição. E aí o que é importante é a gente, enquanto liderança, conseguir fazer essa leitura, porque o que é importante, eu entregar para cada um da minha operação ou da minha média liderança indicadores que eles entendam o que é e com o que ele está conectado dentro do objetivo. Então, acho que isso que é um dos diferenciais aqui dessa visão 360. Muito bom. Aqui eu trouxe alguns indicadores que, independente do que a gente vai é, é, de qual instituição, eu gosto de trazer. Sempre quando eu vou começar com alguma instituição, que às vezes ele não tem nada definido de indicador, eu falei, bom, estrategicamente, eu não consigo pensar numa instituição que não avalia ali um NPS, né, para a gente realmente entender como que as pessoas nos enxergam e como que elas nos indicam para a população, para os amigos. Eficiência do ponto de vista de faturamento e margem, seja filantrópico, seja privado, porque a gente precisa olhar para a sustentabilidade ou para o crescimento da instituição. Pessoas, o NPS eu gosto muito, né? Então a gente fala muito em clima organizacional, tem várias turnover, mas eu gosto de entender também, da mesma forma como que a gente quer saber como que os clientes nos enxergam, eu quero entender como os clientes internos nos enxergam e como eles indicariam outras pessoas para trabalhar com a gente, que fala muito sobre o nosso clima e nossa cultura. E aí, por fim, o mapeamento de fluxo de valor. Então, todos viram ali que eu trabalho em projeto Lean nas emergências, tenho uma formação em Lean Six Sigma e entendo que a gente olhar para as instituições a partir do ponto de vista do paciente, que é justamente quando eu consigo mapear o fluxo de valor que esse paciente percorre na minha instituição, entendendo cada etapa, o que de fato eu estou entregando, o que eu agrego valor ou o que eu não agrego valor. Então, o mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta que eu consigo pegar o paciente, por exemplo, de um pronto-socorro e entender sua jornada. Então, ele passa na classificação de risco, ele passa na recepção para fazer o cadastro, ele passa com o médico, ele passa na sala de medicação, ele faz exames, ele é reavaliado e ele tem alta. De tudo isso que eu falei, o que de fato agrega valor? O paciente ele vem muito buscar o atendimento médico, mas eu preciso, pela minha demanda, classificar o risco para eu priorizar o paciente correto, da maneira correta. A fase da recepção, cadastro, o paciente pode até não enxergar muito valor, mas ele é importantíssimo, né, do ponto de vista de fluxo dentro da instituição e para todos os meus processos internos e institucionais. E o atendimento médico, de fato, o paciente enxerga muito valor, assim como a medicação, né, para um alívio sintomático ou um início de processo de cura. Por que é importante eu entender o que agrega valor e o que entrega valor ao paciente? Porque
além do que eu entrego de valor, existem 8 tipos de desperdício que eu estou frequentemente realizando na minha instituição. Isso aqui vai nos possibilitar enxergar esses desperdícios, porque o meu objetivo enquanto instituição é fortalecer e ampliar tudo que possa agregar valor para o paciente e eliminar tudo que seja desperdício. Exemplo desse processo que a gente falou, um grande desperdício é a espera. Então, quanto que a gente vê os pacientes esperando para o atendimento médico, né? E a gente sabe disso. E aí o que a gente tem que trabalhar e organizar é para cada vez mais entregar mais valor e diminuir ou eliminar os desperdícios. E espera é um dos desperdícios mais frequentes em instituições de saúde. Além de espera, a gente tem baixa qualidade, superprodução, excessos de processos ou processos desnecessários, movimentação de equipe, transporte de materiais que não precisariam ser transportados, desperdício intelectual, desperdício de estoque. Então, a gente tem uma forma de quando a gente faz esse mapeamento, e esse mapeamento ele não é teórico, é indo aonde o paciente está, onde as equipes estão, mensurando, medindo tempos, entendendo todos os fluxos, conversando com as pessoas para que a gente consiga enxergar de fato o que tem de valor e o que não entrega valor, porque o nosso grande objetivo que a gente vai trabalhar é eliminar esses desperdícios. Então, não adianta eu mexer a chavinha no que não vai trazer resultado. Então, às vezes, a gente, quando não faz esse mapeamento, eu vou focar em tentar melhorar, às vezes, processos que não agregam valor ou que já são por si só um desperdício. Então, se eu não parto do princípio de olhar a minha instituição do ponto de vista do paciente e o que ele de fato entende de valor, eu já começo uma gestão sem visualização. Eu já começo uma gestão míope, porque o paciente e as instituições, e quando a gente fala em medicina baseada em valor, a gente tem que colocar o paciente no centro para que a gente entenda de fato o que é a entrega esperada por ele, para que a gente consiga de fato entregar. E aí vem o que a gente falou, o que está por trás desse valor? Tem um processo. Eu não consigo ali entregar na sala de medicação, a medicação certa, no tempo certo, com o mínimo de desconforto, o paciente alocado corretamente, se eu não tiver um processo muito claro por trás, né? Então, os processos eles servem para entregar qualidade percebida, que é não ter uma espera significativa, estar num ambiente confortável, não ter lá muita dor, ter um contato com as pessoas, né, que vão me possibilitar informação clara sobre tudo aquilo ali que está acontecendo comigo. E, além dessa qualidade, a segurança, né? Então, processos bem desenhados vão garantir segurança. A medicação certa, o paciente certo, na via correta, na concentração correta. Então, processos bem desenhados vão possibilitar isso. E aí, aqui a base que a gente utiliza é o bom e velho CIPOC, né? Então, exemplo da sala de medicação. Para eu fazer uma medicação, que é o que o paciente enxerga de valor, eu preciso ter muita clareza de o que são todas as entradas, ou seja, o que eu preciso. Então, eu preciso da medicação, preciso do material, preciso da prescrição médica. Então, tudo isso são entradas que eu preciso ter para, de fato, eu realizar toda a minha atividade sequencial, para, no fim, eu ter minhas saídas, que é o paciente medicado, que é a medicação checada, porque isso precisa ir para a farmácia, para faturamento, dentro do prontuário, e assim sucessivamente. E, obviamente, se eu tenho uma entrada, eu tenho um fornecedor que me entrega essa entrada. E se eu tenho uma saída, eu tenho um cliente que eu preciso mandar essa minha saída para esse meu cliente. Por isso que, além de eu enxergar os processos que entregam valor dentro do meu setor, aí eu preciso ter os acordos, os SLAs, a integração dos processos. Porque se eu tenho entrada e eu tenho um fornecedor, eu preciso ter muito claro com o meu fornecedor quais são os meus acordos. E se eu tenho clientes que vão receber as minhas saídas, eu preciso ter muito claro quais são os meus acordos. Exemplo,
Se eu tenho uma prescrição, o meu fornecedor é o médico, ele precisa ali estar legível, a concentração precisa estar descrita, a quantidade precisa estar descrita. Então, isso tudo é o SLA que vai garantir. E, e eu tenho que fazer essa entrega para ele em até 30 minutos, por exemplo. Então, esse é um SLA, que a partir do momento que ele me passa essa prescrição, eu tenho que fazer isso em 30 minutos. Então, isso são os acordos. Eu acordo a qualidade com que ele precisa me entregar essa prescrição e eu acordo com ele o tempo que eu preciso de dar resposta para ele a essa prescrição. E assim sucessivamente. Então, quando eu estabeleço e sei o que o cliente enxerga de valor, eu preciso ter um processo padronizado, organizado, otimizado para garantir essa entrega de valor. E esse processo, ele não é só meu. Ele precisa se conectar, se integrar com os outros processos. E aí vem os acordos e os SLAs para garantir essa integração. Doutor Lucas. Vinícius, e é possível, o senhor falando, pensei assim, um ambiente mais complexo, um pronto atendimento, pronto-socorro, UTI. É possível aplicar essa gestão também dentro desses processos? Mais ainda, mais ainda. Lá é que é necessário. Apesar da gente ter ali a questão dos serviços de apoio administrativo, que a gente vê muito essa questão de processos, mas a gente, quando a gente está falando de ambientes complexos, esses processos, e aí eu falo como que a gente vai transmitir isso para as equipes, né? Então, um protocolo de dor torácica, um protocolo de sepse, ele é um emaranhado de processos focais em cada etapa, ele é um emaranhado de SLAs, então eu tenho que fazer o eletro em até 10 minutos no protocolo de dor torácica. Depois disso, esse paciente tem que ser encaminhado para a sala de emergência, sala vermelha, para a realização, a depender do tempo, de um fibrinolítico, que também tem um tempo pré-determinado para ser realizado. Vou institucionalizar 30 minutos. Então, esse é um acordo que eu tenho que ter. E aí, para isso, eu tenho um processo muito claro de checklist de quais são indicações, contraindicações, qual que é a posologia. Então, eu preciso ter ali a prescrição médica com essa posologia muito clara. Eu preciso fazer esse checklist de indicações e contraindicações. Eu preciso ter todo o monitoramento do paciente, ele está alocado no local correto. Então, tudo isso não deixa de ser um processo documentado, protocolo não deixa de ser um microfluxo de valor com vários acordos ali que eu tenho que ter entre todas as etapas. Então, isso só fortalece e que eu falo é que facilita, se a gente utiliza a didática da maneira correta, fazer com que as pessoas entendam lá na ponta que eu estou falando de gestão com ela, que eu estou falando de eficiência com ela, sem ser teórico, sem estar trazendo aqui complexidade de temas ou de assuntos que vão muito além do que é o dia a dia, porque o dia a dia delas já está emaranhado de processo. É só eu fazê-las entender que a importância de executar da maneira correta. Muito bom. O pessoal está quietinho, fiquem à vontade para aproveitar que o doutor Vinícius está aqui. E eu sei que a realidade, né, às vezes a gente vai acompanhando, algumas mensagens chegaram aqui para mim no direto WhatsApp, não colocaram no, no chat, mas fique à vontade, porque eu sei que a realidade, às vezes a gente vai conversando, né, doutor Vinícius? E assim, então, o como ser feito está aqui, assim, mas eu sei que a realidade de cada um. Eu acho que é bacana a gente trocar essas informações dentro do que eu sei que tem bastante gente aqui vários lugares, a gente aproveitar o doutor Vinícius usar o tempinho dele aqui com a gente hoje. Então fique à vontade, tá todo mundo quietinho aí hoje. É isso Vamos aí, Lucas. aproveitar A aí. gente fica à vontade. Porque assim, por isso que eu falei, isso aqui pode ser um MBA, pode ser uma imersão, é um tema denso, mas o interessante é que isso aí foi pautado já rodei todos os estados, já rodei aí mais de 150 instituições de saúde aí trabalhando, consultoria, e aí às vezes fica parecendo assim, isso é distante para a minha realidade. Não, a gente consegue moldar isso aqui, e eu ainda brinco, né? É PMG porque eu falo, minha instituição ela pode ser pequena, média ou grande, que isso aqui vai caber na minha instituição. Então, às vezes muda a complexidade, muda o grau de aplicação de uma ferramenta, de um processo ou outro,
mas no dia a dia não muda de uma instituição para outra, né? Então, assim, essa é uma realidade que pode ser aplicada para qualquer instituição de saúde. Tá E aí, bom. passado, né, também, é o que eu falo, além da visão tridimensional, é importante a gente entender a evolução de uma instituição, né? Então, e é igual eu falo, eu não preciso ter o compromisso de ter não sei quantos indicadores. Cara, eu preciso ter os indicadores que vão trazer o resultado que eu espero, né? E eles precisam estar conectados. Até porque hoje em dia eu vejo muito, falei uma frase esses dias, né? A gente tem tantos indicadores que eles estão servindo para quê, né? De fato. Muitas vezes eu estou com uma obesidade de dados ali e que está me fazendo tão mal quanto eu não ter dado nenhum. Então, para tudo aqui que a gente está falando, eu preciso trabalhar dentro da minha realidade. Então, a partir do momento que eu desenvolvi ali o planejamento, mapeei, Deu, os meus deu, deu uma, objetivos deu, com deu a uma entrega de travadinha. valor, Voltou, voltou. comecei a desenhar e modelar meus processos. Deu uma travadinha aí, doutor Vinícius. Não sei se o senhor tá Voltou? escutando. Eu vi aqui que travou. Vou fechar o vídeo, O áudio porque o áudio do senhor tá vindo. a Então gente está vamos, ali mesmo pode na seguir. tela. Pode seguir. Exato, perfeito. Então vamos lá. Então, aí, a partir do momento que eu decidi isso, aí eu vou executar tudo aquilo, né? Esses processos ali que foram definidos, os objetivos que eu estabeleci, eu preciso entregar. Eu preciso mapear e entregar. Então, aqui a gente vê muito essa visão aqui que é vertical e que ela é mais comum, né? Então, eu tenho indicadores estratégicos, indicadores táticos e indicadores operacionais, né? E o desafio é justamente desdobrar. E aquela visão permite a gente desdobrar isso de forma muito mais fácil. Mas também o que eu trago aqui é a visão mais horizontal dos indicadores, que, mais uma vez, eu não estou inventando a moda, não estou criando outros indicadores, eu só estou tentando entender melhor como que é uma visão mais horizontalizada desse olhar típico, que é estratégico, tático e operacional. Então, primeiro que eu tenho indicadores de mercado, indicadores de demanda, né? Que são indicadores que, teoricamente, eu não tenho ação direta sobre eles, né? Porque justamente qual que é o ritmo de chegada do paciente no meu pronto-socorro, né? É um exemplo. Então, são indicadores do que eu não tenho uma atuação direta, mas eu consigo organizar todo o meu fluxo através de processos para que eu consiga atender essa demanda. E aí, a partir disso, que eu desenhar, né, um fluxo claro para atender o mercado, eu vou organizar aqueles processos, como a gente falou, para que eu consiga entregar o que o paciente espera. E com isso esses indicadores de produção e de processo são os operacionais, é o dia a dia, quantos pacientes eu consigo atender por hora, né? Qual que é a minha capacidade, atendimento médico por hora, número de exames que eu consigo realizar. Então, o meu laboratório consegue realizar, processar quantos exames por dia. Então, são indicadores ali, tempos também, né? Qual que é o tempo que eu levo para médio para realizar uma consulta, o tempo médio para realizar um, uma classificação de risco. Eu preciso conhecer a minha capacidade produtiva e dos meus processos para eu me organizar para a minha demanda. Porque a demanda, por mais que eu não conheça, eu consigo olhar o histórico dessa demanda e me organizar. E aí, por isso que eu preciso enxergar também a minha capacidade de processar e de produzir. E aí, por isso que eu preciso entender os tempos dos meus processos, a minha capacidade de produção. Então, cada paciente em 12 horas, cada médico em 12 horas consegue atender quantos pacientes? Uma classificação de risco dura quanto tempo? Dura 5 minutos. Então, em uma hora eu consigo atender 12 pacientes. E se for 3? Então, isso eu começo a entender e consigo, a partir daí, organizar o meu processo para a minha demanda. E, além disso, eu tenho os indicadores de fluxo, são aqueles indicadores táticos, né? Que já são aqueles indicadores de entrega de valor. Então, quando eu olho para cada processo individualizado, eu vou ver
o tempo para realizar a classificação de risco, a capacidade de produção de um médico, de quantidade de atendimentos que ele consegue realizar, o percentual ali de medicações que eu faço baseado no número de atendimento. Tudo isso, se eu conhecer, se eu organizar, eu vou ter no final um tempo de passagem do paciente no pronto-socorro. Aí eu já estou mensurando o meu fluxo. Então, aí eu já tenho um indicador tático, já é um indicador que eu consigo enxergar o meu fluxo inteiro. E a partir daí, se o meu fluxo eu consigo mapear o tempo de passagem do paciente ali que não interna, o tempo de passagem do paciente que interna, o tempo médio de permanência, eu vou conseguir no final avaliar resultado, que é o que o paciente espera. Resultado grande, percepção do paciente, NPS, resultado da satisfação do paciente em relação à experiência dele. Outro resultado grande, resultado aí assistencial, número de eventos adversos, taxa de mortalidade, institucional. Então, são resultados duros, são resultados da instituição como um todo. Então, essa é uma outra visão que eu gosto de trazer de indicadores para que a gente entenda quem vai olhar o quê. Então, direção, liderança, olhar estratégico, ele tem que olhar para os macro resultados, resultado de faturamento, resultado de margem, resultado de experiência do cliente, resultados assistenciais de taxa de mortalidade. A partir daí, como que eu construo esses resultados? O fluxo tem que estar bem encaminhado. Quanto maior a demora do paciente no pronto-socorro, pior a experiência. Então, coordenação de pronto-socorro vai estar olhando para esse fluxo. Agora, o tempo está muito relacionado com a minha capacidade produtiva, né? Eu estou com minha produção alinhada com a minha demanda, e aí o operacional que precisa estar alinhado com isso. Então, assim facilita a gente desdobrar lá de cima daqueles objetivos estratégicos e conectar com o fluxo de valor lá do paciente, e todo mundo passa a ter essa visão muito mais clara, né? E aí, só ainda fala um pouco de indicadores aí, eu falo aqui que o indicador ele tem que ser vital, né? Então, primeiro, ele tem que ser viável. Não adianta eu estabelecer um indicador que ele não é fácil de mensurar, que dá muito trabalho de mensurar, que eu não vou conseguir coletar os dados. Então, ele tem que ser viável. Ele tem que ser importante, né? Ou seja, ele tem que ser relevante, ele tem que estar nessa conexão aqui. Se eu estou medindo lá embaixo alguma coisa lá na operação, ele tem que estar correlacionado a algum indicador tático, que tem que estar relacionado a algum indicador estratégico. Se não, não faz sentido, eu estou desperdiçando tempo. Ele tem que ser temporal. Temporal significa aí que eu preciso ter um prazo para atingir, né? Um prazo delimitado para atingir, para que faça sentido e que eu consiga conectar também com as pessoas em relação a essas metas. E ele tem que ser atingível e atribuível. Tem que ter um CPF que seja dono para olhar para esse indicador. E não adianta eu estabelecer uma meta que ela não seja factível. Ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser de fato realizável. E tem que ser literal. Todo indicador tem que ser específico, exato e preciso, que a pessoa olhe e de fato ela entenda o que é aquele indicador, por que ele está sendo mensurado, como que é o cálculo, para que a gente não fique discutindo indicadores que eu não sei nem o que é, né? Eu não sei nem do que se trata. Isso muitas vezes acontece também. Como é que estamos de tempo aí, Lucas? Alguma pontuação aí? Que eu não tô vendo nem horário aqui. Não, pode ir tranquilo. Eu estou esperando o pessoal. é, Se alguém tiver alguma dúvida, mas acho que está sendo bem dinâmico, assim, acho que bem explicativo. Então, por isso que está todo mundo quietinho. Tá, Mas joia. pode ir tocando, pode ir. Bem tranquilo aqui. Beleza. Então é isso, sim. Então, a partir daquele momento que estabelecemos ali o planejamento e, e do planejamento aonde a gente quer chegar, entendendo o que é que o paciente busca e o processo que a gente precisa fazer para ter essa entrega, a gente precisa mensurar se a gente está indo no caminho certo. Então, por isso essa fala aí sobre indicadores. E além de mensurar se eu estou indo no caminho certo, eu preciso executar. Não existe, não adianta nada eu mapear processo, mapear fluxo de valor, fazer um planejamento, se eu não tiver uma rotina e uma organização da minha execução.
porque senão aí fica aquele planejamento estratégico que fica numa gaveta, aquela missão e visão fica linda no quadro e ninguém faz nada de fato para chegar lá. E aí eu tenho aquele monte de processo desenhado, aquele fluxo para apresentar lá para a ONA, né? Tenho aquele monte de protocolo para apresentar para a vigilância sanitária que não condizem com minha realidade, que não faz de fato eu mexer na minha gestão. Então, por isso que a gente tem que ter rotina de execução desse PMG. E aí, primeira coisa, então, e eu sempre tento trazer aqui para a gente envolver todo mundo. E acho que essa ideia do 360 graus é sempre eu trazer aqui situações que envolvem estratégico, tático e operacional. E aí, para execução, primeira coisa, eu preciso mensurar tudo isso. E aí, a questão dos indicadores que a gente já falou. O nível de mensuração desses resultados, que também já está claro o que a gente falou. E aqui a parte de documentação, né? Então, aqui também é importante, porque geralmente pode ter outros tipos de documento, mas aqui é uma forma geral. Estrategicamente, a gente precisa ter políticas e diretrizes que vão guiar a nossa instituição. Então, eu preciso ter uma política de qualidade e segurança, eu preciso ter uma política financeira e de compras, preciso ter políticas de gestão de pessoas. Então, são políticas que elas vão dar os grandes caminhos, as grandes diretrizes. E aí, taticamente, eu preciso ter fluxos, protocolos, manuais que vão dar mais clareza para essas políticas institucionais, muito pensando nesse fluxo, nesses grandes setores, o que cada setor está olhando e como que eu vou moldar tudo isso. Então, a partir do momento que eu tenho políticas institucionais, cada setor, cada departamento ou cada grupo de fluxo, família de pacientes, eu vou tratá-los com fluxos, protocolos, manuais que vão dar mais clareza para essas políticas dentro desses setores ou dentro desses fluxos. E eu vou sustentar a execução desses protocolos, desses fluxos, lá na operação através de POPs, procedimentos operacionais padrão, instruções de trabalho. Então, isso vai estar muito mais detalhado. Então, aquele processo que a gente viu, atividade 1, atividade 2, atividade 3, isso vai ter que estar claro e escrito, padronizado através de POPs, instruções de trabalho. Então, também essa política ou essa visão de documentos que vão nos apoiar é justamente para a gente ter mais clareza na execução ou a documentação daquela execução que a gente trouxe lá na visão 360 graus. E também tem a questão de visualmente a gente enxergar isso aí, né? Então, a gente tem que ter painéis ali de gestão à vista na estratégia, né? Para fomentar, eu estar o tempo inteiro visualizando isso. Do ponto de vista tático, né? Também os painéis de gestão à vista, mas aí a gente já traz aqui Kanbans, que vão facilitar muito o que a gente precisa para organizar ações, organizar fluxos de trabalho em enfermarias, organizar fluxos dos pacientes, tanto em enfermarias quanto em pronto-socorro. O próprio mapeamento de fluxo de valor, que pode ser um instrumento vivo, que aquele mapeamento eu faço o atual, mas eu também faço um desenho futuro de onde eu quero chegar. E é muito importante que esse mapeamento de fluxo de valores seja uma ferramenta viva, por isso que eu gosto de usar muito o Miro aqui como uma ferramenta de apoio, que é para a gente estar visualizando e facilitando aqui essa visão futura desse fluxo de valor. E o quadro PQP, que eu vou até mostrar ele ali especificamente, que eu não estou xingando ninguém, mas ele Eu ia traz a perguntar isso força agora. da expressão aqui, quando a gente bate na mesa e fala PQP, mas que aqui qual que é a proposta de ação que eu vou realizar, quem que é o responsável e qual que é o prazo. Então, aqui é mais ou menos um 5W2Hs resumido, muito para eu ter essa clareza, proposta de ação, quem e prazo, porque eu falo que o 5W2H ele pode complementar com informação, mas nenhuma ação pode sair de uma sala de reunião se não tenha esses três itens aí de forma muito clara. Então, isso é uma sustentação aí que taticamente
eu preciso controlar. Operacionalmente, essa relação com o Kanban, cartas controles, que é justamente ali onde eu posso controlar a produção, né? Então, número de saídas diárias de uma enfermaria, número de exames realizados. Aí eu vou. Carta controle é um gráfico que eu vou alimentando ali continuamente. Gosto muito de trazer também as metas, né? Daquilo que eu estou mensurando, para eu visualizar ali continuamente se eu estou atingindo e a minha capacidade produtiva. Auditoria visual, Kamishibai, então também isso é um ponto importante, Lucas, quando você falou, né? Como que eu vou levar para a operação? E aí uma das coisas que a gente tem, auditoria, ONA, sempre parece que é alguém olhando para mim e me julgando. E aí como que a gente traz isso para uma coisa também mais para o dia a dia? Kamishibai é uma forma de eu me auto-auditar, né? Então a gente usa muito isso em UTIs, dentro dos bundles, para evitar, né, as infecções relacionadas à ventilação, a catéter. Então a gente tem ali ações de segurança que eu preciso realizar dentro desses bundles. Então, ali é uma forma de eu avaliar tudo que eu preciso executar e de forma muito visual, vermelho, não estou bem, verde, eu estou bem, porque isso eu estou me auto-auditando, eu dentro da minha equipe, dentro do meu setor. Que aí quando vem alguém de fora me avaliar, eu já estou também entendendo quais são os meus desafios e trazendo uma educação continuada focada nas minhas necessidades. E quadros Rei Juncas, que é o nivelamento de trabalho, que tem tudo isso que eu estou falando de forma muito pincelada, igual eu falei, cada um dá para a gente trazer um tema específico, mas esse nivelamento de trabalho é importante para a gente adequar a nossa oferta de serviço, de produção, de acordo com a necessidade daquele meu setor, né? Então, isso serve muito ali para distribuir pacientes de acordo conforme a complexidade dentro de uma enfermaria, para a equipe de enfermagem. Esse é um dos exemplos aí que a gente utiliza. Eu tenho, viu, doutor, só para continuar, voltando nas ferramentas que a gente pode utilizar, acho que tudo tem, né? Até semana passada a gente falou um pouquinho sobre qualidade com eficiência, e a gente falou de ferramentas que nós poderíamos utilizar, né? Então, assim, o Kanban, né, que a gente já é mais conhecido, né, de quem utiliza, assim, que né, a gente vai passando os caminhos ali, mas tem muita coisa, e uma das perguntas que eu tinha aqui era essa, realmente, do que utilizar, ferramentas utilizar, do que a gente pode mostrar, do que é mais visual, de repente, para para ficar mais fácil, né? Porque a gente sempre pensa que o visual é mais fácil, né? A, não adianta a gente ter muita informação, igual o senhor falou lá no comecinho, que tem muita informação, aquele monte de dados que não, né, não te interessa nada. E eu acho que assim a organização desse fluxo, né? E o Kanban, que você vai caminhando, eu sinceramente não conhecia as palavras, provavelmente é de origem asiática aí, né? Kamishibai, Isso. Kan. Mas é bom. Influência do Lean aí que vem lá da Toyota, então a gente acaba. Por isso que eu não gosto de trazer ele puro, sempre gosto de trazer já a explicação. Muito bom, muito bom. Mas eu só deixei, só abrir aqui para falar um pouquinho, só para deixar a deixa, que era deixar a deixa redundância, né? Mas é mais para fazer esse comentário. E eu tenho uma pergunta aqui do Luciano Dourado, não vou deixar passar, viu? Esse comentário é um comentário com uma pergunta. Bom dia, pessoal. A aula é excelente. Tenho uma dúvida. Trabalho como instituição, usa custo direto e custo direto com rasteio como indicador, mas vejo que as pessoas alimentam por alimentar. Para alguns setores é importante para saber o custo diário. Ora, bloco e para outros esse indicador não são não tão relevantes, principalmente setores administrativos que não possuem produção, fazem rateio por cento de custo, por exemplo. Não foi uma pergunta, foi mais um comentário, né, Luciano? Doutor, não sei se o doutor Vinícius está conseguindo ler Não estou conseguindo ler. a pergunta. Deixa eu ver aqui só se eu consigo abrir no chat aqui. Ah, tá, perfeito. Mas assim, ele está falando mais na parte administrativa que não possuem produção, fazem rateio por cento de custo. Por exemplo.
eu ver se eu consigo mandar para o senhor. Certo, certo. Talvez aqui seja, não sei se eu compreendi, mas talvez entra nessa questão de como desdobrar dados importantes, né? E aí a questão ali de eu ter indicadores que façam sentido para o setor, né? Aí, pelo que eu entendi, foi isso, não, você ficar à vontade aí para a nova intervenção. E aí eu acho que é o nosso papel de liderança e a gente, enquanto liderado do setor, muitas vezes questionar, né? Lógico que isso depende muito da política, a forma como tem ali uma hierarquia, mas o que eu entendo é que toda liderança ela tem que estar aberta ao questionamento para fazer sentido, porque qualquer coisa que é goela abaixo é muito mais difícil do que eu ter o entendimento real das minhas equipes, né? Então, por que eu estou mensurando isso? Então, faz sentido eu mensurar isso para o meu departamento? É só porque tem que mensurar? Ou fala, chefe, não entendi o motivo, ou talvez para mim não esteja claro como que isso realmente vai impactar. Tenho essa sugestão de algo que eu posso contribuir. Então, isso aqui é para eu ter um controle de custo, né, para eu saber a minha eficiência, para eu controlar meu custo. Então, essa maneira de mensurar eu não vejo tão eficiente. Agora, isso aqui eu já vejo como muito mais eficiente da gente ver qual que é o nosso custo efetivo, né? Então, e aí o que eu falo também até em relação a custo é linha a linha de qualquer plano de contas, DRE que eu analise, eu tenho que ter um indicador de que vá fazer eu ter uma análise comparativa com qualquer outra instituição, né? Então, eu nunca posso pegar lá a linha de lavanderia e falar, ah, beleza, esse custo aqui tá alto ou tá baixo? Não. Primeira coisa, qual que é o meu custo por quilo de roupa lavada? Que aí eu já vejo como é que tá a minha relação com o fornecedor ou minha eficiência de lavanderia. Segunda coisa, qual que é o meu quilo de roupa lavada por paciente dia, que aí também é outra visão de eficiência. Então, eu vejo tanto a minha eficiência do meu setor de lavanderia ou do meu terceirizado, do meu custo de roupa lavada, mas também eu não posso ser o único indicador. Eu tenho que ir aí trazendo para as unidades. Qual que é o meu quilo de roupa lavada por paciente dia? Pô, por que eu estou com 5 quilos, sendo que a outra instituição aqui tem 4 quilos? Né? Qual que é a diferença que eu estou sujando mais? Aí é a questão de que se eu levo lá para o setor de enfermaria, o nosso custo de roupa lavada está muito alto. Para ela tem que entender qual que é o quilo que ela está produzindo por paciente dia. Então, eu tenho que desdobrar para fazer sentido. Então, acho que era isso até pelo que ele colocou aí. Era esse, ele comentou aqui que era isso mesmo. Beleza. E comunicação. Obrigado, Luciano. Fica à vontade. Então, comunicação. E como a gente ignora isso? Não é que a gente ignora. Comunicação, a gente sabe que é uma pedra no sapato de toda empresa. Empresa de saúde parece que é pior ainda, porque é uma empresa muito mais complexa do que os outros setores produtivos aí. Então, assim, a gente sabe que é um problema, mas a gente não toma ação sobre isso. E eu falo que comunicação a gente precisa de CRM, né? Que precisa ser médico para se comunicar. Comunicação a gente precisa ter uma clareza de quais canais que a gente vai utilizar. E esses canais é justamente, não existe um canal único. O canal tem a ver com qual que é a minha audiência para eu utilizar o canal correto, né? Então, eu vou utilizar WhatsApp, vou utilizar gestão à vista, vou utilizar informe diário, vou utilizar redes sociais. Então, qual que é o canal de acordo com o meu objetivo da minha comunicação? Outra, rotina, comunicação precisa rotina. Quantas vezes a gente fala assim, não, isso aqui já saiu um comunicado interno. Aí é uma coisa importante, tem que envolver a instituição inteira. Aí eu boto lá um comunicado interno e considero que foi comunicado. Gente, comunicação precisa de rotina. Né? Eu falo que o óbvio tem que ser dito, e eu falo, o óbvio tem que ser dito e repetido. Então, dependendo da informação, do nível que eu quero atingir, eu preciso ter uma rotina. Às vezes eu vou ter que ter alguma informação que vai ser diária, alguma vai ser semanal. Então, eu preciso casar o canal com a rotina.
e o M, que é a mensagem, né? Então, qual que é o conteúdo que eu quero passar, qual que é a audiência, porque uma coisa é eu fazer uma informação, uma reunião de diretoria, outra coisa é eu fazer uma reunião com a equipe de serviços gerais. Então, a mensagem ela precisa estar de acordo com a minha audiência, com o meu público. Então, comunicação ela precisa entender, ter canal claro, ter estabelecido, entender qual que é a rotina necessária e qual que é a mensagem para o meu público. Então, comunicação a gente precisa ter essa visão. E aí a gente tem aqui, do ponto de vista estratégico, né? A gente faz aqui estratégico e tático. Gestor é porque a gente criou isso aí, que seria o sextor da gestão, em uma das instituições aí que a gente trabalha. Então, é o gestor, que é uma reunião semanal para estar aquele alinhamento mais próximo ali da estratégia com o tático, né? Aquela discussão do que não pode ser deixado para discutir lá uma vez por mês, que é o que vai acontecer no café com gestão, que a ideia do café com gestão, essa é uma reunião mais mensal, que eu vou olhar para os indicadores estratégicos, né, os grandes projetos da instituição, esses grandes indicadores de resultado. A gente vai juntar toda a alta liderança e discutir isso aí para entender o que a gente está no caminho, o que não está, e estabelecer ações para isso. Aí, além disso, a gente vai ter o gestor, que aí essa reunião semanal já alinhando alta liderança com média liderança, para que a gente consiga, a partir dali, ter essa conexão mais próxima do que está acontecendo no dia a dia, aqueles temas que eu não posso deixar um mês para revisitar, eu vou ter que estar ali acompanhando. E, por fim, a gente vai ter ali o ROTA, que é o que eu falo, que é a rotina operacional e tática, baseado nos termos japonês, vem lá do, não é nem japonês, né, mas vem muito do Lean, que é o huddle, que é aquele encontro diário. Então, é um encontro em que eu vou estar muito alinhado à operação. É o gerenciamento diário da rotina junto com a comunicação diária. Então, ali, perguntas pré-definidas sobre aquele setor, aquele fluxo que eu estou avaliando, para que eu consiga entender como que está a minha operação, quais são os pontos que eu preciso executar ou resolver de alguma pendência que esteja impactando um fluxo, que esteja impactando um setor específico. Então, isso acontece diariamente. E aí, o rota semanal é porque dentro desse operacional eu preciso juntar a alta gestão para uma vez por semana eu ter uma visão mais global. E o round tem muito essa característica do rota, que ele envolve temas genéricos. O round, geralmente, a gente fala de situações mais assistenciais, mas que acontece ali também de forma diária. Aí também, né, é muito importante a comunicação um a um, né, da alta liderança com os seus liderados, da média liderança com os seus pares ou com os seus liderados, e as rodas de conversas ali na operação, que vem muito do que aquela, ao invés de eu ter aquela informação que eu jogo, um comunicado interno, eu vou fazer roda de conversa para tirar dúvida, esclarecer, garantir que a linguagem que eu estou usando ali no dia a dia vai facilitar a compreensão daquele comunicado que veio frio ali dentro de um comunicado interno. Então, são formas aí que a gente traz para melhorar a capacidade de execução, de comunicação. Modelo de melhoria, né? Então, quando a gente vai do ponto de vista estratégico, a gente vai ter projetos, que eu tenho um indicador aqui, o meu objetivo estratégico é atingir um faturamento, aumentar meu faturamento até o final do ano em 20%. Beleza, eu vou fazer muita coisa com o que eu já tenho, mas só com o que eu tenho eu não vou conseguir atingir esse aumento de 20%. Para isso, eu vou necessito ampliar 10 leitos de UTI. Aí é um projeto, que aí envolve vários setores, tem uma complexidade muito grande. Então, isso é estratégico. E tático, aí são o velho PDCA, né? Aquele modelo de melhoria, planejar, fazer, checar e agir, ou o A3, que vem do Lean, mas que é muito semelhante, que é o modelo de melhoria. Então, eu olho para aquele meu fluxo de valor, olho para os meus processos, dentro dessa mesma linha de que eu preciso aumentar 20% do meu faturamento, eu vejo que uma das formas de aumentar faturamento é aumentar o número de pacientes que eu consigo internar. E para isso eu preciso rodar, trazer mais eficiência para a minha enfermaria, melhorando meu tempo médio de permanência. E aí, para isso, eu vou analisar quais são os gargalos que eu tenho para uma saída mais oportuna do paciente, para eu reduzir meu tempo médio de permanência, e eu vou fazer um planejamento que, dentro do que eu já tenho ali,
eu consigo executar uma melhoria para que esse paciente saia mais rápido. Aí eu vou rodar ali um PDCA. E no operacional é o ver e agir. As pessoas que estão ali, elas têm que ter a capacidade de o que é um problema pontual, eu tenho que ver aquilo e tenho que ter a capacidade de agir para solucionar de imediato, que é justamente, esse paciente não saiu porque a tomografia não foi feita. Eu não posso simplesmente deixar, deixa para amanhã. Então, a minha equipe tem que estar programada para ver uma situação como essa e entender por que a tomografia não foi feita. Estava precisando de uma autorização. Quem que não fez? Tem como a gente correr para agilizar essa autorização para ela ser feita ainda hoje? Então, é a capacidade aí das nossas equipes de também resolverem problemas e terem uma capacidade, uma mentalidade de melhoria. E o Gema, cara, é a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Aqui a gente está falando de lideranças, mas nenhuma liderança, nenhuma gestão se faz só aqui dentro dos nossos escritórios, dentro das nossas salas de reunião. A gente tem que ir lá aonde o trabalho de fato acontece, aonde as pessoas entregam valor para os nossos pacientes, né? Então, eu preciso ter estabelecido rotinas de ir lá no Gemba, que é justamente esse termo japonês de onde o valor é entregue para o nosso cliente. Então, eu preciso entender, eu preciso passar, ouvir as pessoas na ponta, ouvir os pacientes, sentir o cheiro ali da enfermaria, do pronto-socorro. Estrategicamente, eu preciso ter essas rotinas semanais e diárias. Taticamente, eu preciso rodar o fluxo de valor, buscando enxergar aqueles desperdícios que a gente falou. E ainda tem aqui o que eu falo que é o Tracer, que aí é uma metodologia que é muito semelhante ao Tracer, que é muito colocado aí nas certificações e acreditações, e o Gemba setorial, que é, né, na operação, eu também estou ali sempre com o meu time. E o PQP, né? Então, o quadro PQP, que precisa dar energia quando a gente xinga ali o PQP, mas ele é só uma organização, uma proposta aí de rotina para execução, em que tudo que eu estabelecer para o meu setor, de alguma ação, eu preciso trazer uma proposta de ação. Então, eu preciso resolver ali, em relação a exemplo da tomografia, né? Qual que é a proposta de ação? Melhorar a comunicação com o setor de imagem, né? Tá bem. Isso aqui, qual que é quando eu vou... Eu só tenho aqui, né? Então, eu vi que é um problema que eu preciso corrigir porque ele está acontecendo de forma recorrente. E aí eu jogo ele aqui quando já pensando nessa matriz esforço-impacto, né? Qual que é o esforço e qual que é o impacto esperado, né? Então, quando eu tenho aqui baixo esforço e alto impacto, então ele é uma ação que vai ganhar prioridade, né? Quando ele é baixo esforço, mas baixo impacto, ele vai ficar ali para um terceiro plano, porque aqui eu tenho ações de alto esforço com alto impacto. Então, geralmente são ações mais demoradas, que envolvem mais gente, mas que eu não posso deixar de fazer. Então, geralmente, isso aqui eu vou e faço de imediato. Essa daqui eu crio uma estrutura para ir executando e vai ser minha prioridade, mas eu vou pensando enquanto eu vou executando essa, realizando aqui as de baixo esforço e baixo impacto. E aqui, baixo impacto com alto esforço, provavelmente eu não vou executar, ou pelo menos não nesse momento. E aí, depois que eu mensuro aqui o impacto para eu definir quais serão as minhas prioridades, quando eu for aqui para o fazendo, aí não tem jeito. Além da proposta de ação, aqui eu já tenho que ter o quem e o prazo. Eu não posso iniciar alguma coisa sem saber quem que é o responsável e qual que é o prazo. Porque é aqui que eu vou acompanhar de fato as ações que eu estabeleci para a minha instituição. E aqui eu gosto de deixar o atrasado para ter uma visibilidade específica. Então, hoje é dia 19 e tem uma proposta aqui para o dia 18. Então ela já fica no atrasado, porque ela vai ganhar uma visibilidade maior e o fulano aqui, ele sabe que está sendo pressionado. E tudo que foi por feito, e o ideal é deixar aqui por um tempo, porque isso aqui serve também como uma base, né, da gente ter catalogado aí as ações que a gente fez e eventualmente mensurar resultados, para que toda ação que a gente realize, toda proposta que a gente tenha, a gente consiga mensurar e fica ali como lições aprendidas também. Então,
pode ser que a gente catalogue isso aqui no futuro. Então, isso aqui é um, um pouco do que a gente faz aí no dia a dia. E aí eu trago essa frase, que gestão de verdade acontece quando deixamos de enxergar setores isolados e passamos a enxergar o todo, com visão estratégica, processos claros e execução disciplinada. Porque só se colhe o resultado quem executa o que planeja, senão a gente fica ali basicamente como aquele sonhador utópico. Então, é isso aí que eu tinha selecionado para falar de forma, eu diria, superficial, porque o tema é amplo, mas que deixa aí em aberto aí para as trocas aí e agradecer aí a oportunidade. Muito bom. Printei algumas coisas aqui, já encaminhei para algumas pessoas que poderiam, podem ajudar. Eu sei que a gente vai ainda compartilhar isso, né? Mas muito bom. O PQP, por último, aqui também já salvei. Acho que a gente consegue colocar em muitos projetos aí, né? Não somente institucional. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Aproveitar o doutor Vinícius por aqui. Todo mundo quietinho. Eu sei que às vezes alguns assuntos o pessoal fica mais quieto, porque estão acompanhando, né? Assim, eles conseguem. Eu tenho certeza que depois disso, viu, doutor Vinícius, eles vão colocarem, vão mandar mensagem falar assim: Lucas, cadê a apresentação do doutor Vinícius? Vão cobrar a gente. E se vocês puderem, quem estiver por aqui, a Bruna Andrade agradecendo. Oi, Henrique. Bom dia, tudo bem? Bom dia. É o homem que se enrola rapidinho sua agenda. Bom. Oi, Cíntia. Sem problema, imagino. Mas Acho, assim, te atualizando, eu vou falar um pouquinho da reunião de quinta-feira passada, que eu não sei se a acho que, gente acho, conversou. acho que foi sem querer que abriu ali, né? Provavelmente. Então, Lucas, Provavelmente acho abriu que eu sem. vou fazer uma Júnior, por pergunta favor. para o doutor. Doutor, tudo bom? Tudo É, bem. tudo isso que o senhor falou, né, eu diria até que é a base para administrar qualquer tipo de empresa ou de serviços, né? Mas principalmente na área hospitalar, que a gente atua, como engajar o médico em tudo isso? Porque o médico ele já vem com uma formação e é isso que a formação dele é para isso, puramente assistencial e ele, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, mas ele esquece de tudo isso daí. Então, qual a fórmula, né, para ter esse engajamento que é o importante, né? A força de toda a receita e de toda a despesa está na caneta do médico também. Então, como Sim. fazer isso, doutor? Pergunta de 1 milhão. 1 bilhão, talvez. Por isso que eu Ah, deixei por último. Perfeito, seu Júnior. Bom, primeiro que realmente esse é um desafio comum de todas as instituições, é o que a gente vê quando roda, e aquela história, eu tenho lugar de fala, né? Ou raça difícil. Mas primeiro, o que eu falo, e a visão que eu gosto de trazer muito esse tema também, muito casado com a governança assistencial, que é a É, forma da gente traduzir tudo isso, só que de uma forma mais palatável lá para o médico, para a assistência como um todo, né? E aí isso diz o quê? Não adianta eu chegar lá falando para ele em sustentabilidade financeira, resultado. Ele quer saber o dia a dia dele. Uma das formas como a gente sempre aborda, e a gente tem esse desafio rodando pelo projeto Lean nas emergências, principalmente, porque quando a gente vai como consultoria, igual eu faço consultorias privadas, muitas das vezes já é um grupo ali que já está querendo aquilo. Quando a gente vai para instituições que, para quem está lá no dia a dia de médico, não é tão palpável, então é mais desafiador. Então, primeiro, a abordagem.
toda equipe médica, ela tem suas necessidades, suas aflições, algumas coisas que elas veem que não acontecem como elas querem. E muitas vezes o que ele deseja é o que a gente precisa que ele faça. Só que às vezes a gente não conecta essa comunicação. Então, uma das abordagens que eu sempre falo é: vamos ouvir primeiro? Qual que é a necessidade? O que é que precisa? Por que que isso não acontece da forma como a gente imagina que deveria acontecer? Que muitas vezes ele traz o gabarito da prova para a gente. E aí a gente entra com soluções. Não, então a gente vai resolver isso aqui. Né? Então, assim, exemplo prático, numa instituição lá que a gente estava ia colocar um fluxista para organizar ali o ambiente do pronto-socorro. E aí tinha muita questão, nossa, mas aí vai ser resistência, o médico vai falar. A gente fez uma reunião com a equipe médica. Não, é porque eu fico atordoado, é paciente chegando aqui toda hora abrindo, aí a gente não consegue entender, o paciente me interrompe, e aí eu nunca sei quando o exame está perto. Doutor, essas são suas necessidades? Não, eu tenho uma solução. A gente vai colocar uma pessoa só para não deixar que ninguém chegue na porta se o exame não estiver pronto e que vai organizar todo o fluxo de informação com os pacientes. Então, o que foi colocado com a equipe, o que seria uma resistência, como que o médico vai aceitar que alguém está dizendo a prioridade de atendimento? Eu falo, não, não é prioridade de atendimento, é prioridade do fluxo, não está mudando a parte assistencial. Então, abrir esse espaço de escuta, eu acho que é uma forma, muitas vezes, da gente se surpreender de que o que ele quer, muitas vezes, é o que a gente quer também, só que não está conectando a informação, é um ponto. Um outro ponto importante que eu acho é essa questão da comunicação contínua. Então, às vezes a gente fala uma vez e acha que vai ser executado. E diferente das outras equipes que está no máximo dia sim, dia não na instituição, tem médico que vai uma vez na semana, tem médico que vai a cada 15 dias, eu não tenho uma continuidade. Não adianta eu passar no grupo de WhatsApp e achar que está informado. Então, essa questão da continuidade da informação, eu acho que é um outro ponto importante que casa bem com isso aí. E a questão de o que eu vou jogar. Então, indicadores, como que eu vou desdobrar alguma informação? Eu tenho que desdobrar o que faça sentido para ele. Né? Eu não posso chegar falando para o médico de financeiro, faturamento. Eu tenho que falar que aquilo ali vai ajudar ele também. Então, eu estou numa instituição de ensino. Eu preciso reduzir meu tempo médio de permanência. Mas o médico não se interessa com isso, porque é acadêmico, faz muito exame. Mas quanto mais paciente rodar, mais ele vai conseguir ver novos casos, né? Então, isso aí também agrega para ele. Então, esse alinhamento de como que eu vou levar uma necessidade, como que eu vou traduzir de uma forma que faça sentido para eles. Então, também acho que isso aí é uma maneira. Outra questão, quando cabe, a gente sabe que tem alguns desafios da forma de modelos de contratação e remuneração, que é o incentivo, né? Então, uma frase que eu vi esses dias, né? Me diga quais são suas formas de incentivo, que eu direi quais os resultados que você vai ter. Então, se eu pago só o fixo ali e vou falar em produção, dificilmente eu vou ter algum resultado, ou vai ser muito mais difícil, né? Se eu vou querer também mensurar, uma coisa que parece simples, eu vou pagar também produção pelo número de atendimentos. Aí eu conto quantos pacientes o médico chamou. Beleza. Só que se ele chama, e aí para ele dar mais atendimento, ele faz pede um monte de exame, pode medicação, aí ele sai do plantão, deixa 50 para trás, eu estou remunerando da forma errada. Então eu vou remunerar não pelas entradas, vou remunerar pela saída. Que aí ele se responsabiliza não é só botar para dentro. Eu tenho que pensar na assistência de que eu tenho que resolver o problema desse paciente. Então, para mim é muito mais claro se eu remunerar pela saída, porque eu sei que ele vai ter o compromisso de não botar aquele paciente para tomar 1 litro de soro se não tem necessidade, só para dizer que atendeu. Ele vai gastar 1 minuto a mais para garantir que, toma esse sintomático em casa que está tudo bem. Né? Então, também tem essa questão, né, da forma de me diga quais os incentivos que eu uso, que eu vou te dizer os resultados que você vai ter. Então, também tem esse ponto. Obrigado, doutor. É um desafio mesmo, é um desafio. Aí é aquela questão, né? Não existe bala de prata para problemas complexos. Então, são várias soluções que a gente tem que tentar ir em paralelo. Verdade, obrigado. Obrigado, Sr. Júnior. Obrigado, Júnior. Wilson Kelly, aproveitando o questionamento do Júnior, né?
um pensamento a discutir. Não seria uma questão de formação deste profissional? Tratar mais este assunto enquanto a formação deste profissional? Digo por ser também uma questão de atenção e qualidade do atendimento ao paciente e uma questão de melhor atender o paciente. Um adendo que eu faço, eu acho que, né, nas faculdades de medicina teria que ter um espaçozinho para se falar um pouquinho de administração. Eu digo mais, ô Júnior, pegando também o comentário aí que foi feito nesse quesito, isso é tão sensível. Eu fui numa reunião com médicos tem menos de um mês, assim, muitos recém-formados. Como diz, eu já tenho tempo de estrada, mas eu peguei assim, uma turma que formou aí nos últimos 2 anos, assim, em sua maioria. Eu perguntei, quem ouviu falar em qualidade? Quem ouviu falar em segurança do paciente? Estou nem falando de gestão, falei. Quem ouviu falar em qualidade? Quem ouviu falar em segurança do paciente? Quem ouviu falar em gestão? Para as 3 perguntas, nenhum levantou a mão. Assim, de uma turma de uns 20 aí, 2 anos de formação. Então, é aquela história, né? Se a gente está tendo gap técnico, imagine o gap do ponto de vista de pensar mais enquanto saúde, enquanto mercado, né? Então, essa fragilidade, ela realmente ela vem da formação, e por isso que eu falo, a nossa responsabilidade enquanto instituição não é mais só aquela questão que a gente reclama, a mão de obra é muito ruim, falando ali de serviços técnicos, cara, a mão de obra está ruim no geral. Então a gente tem que assumir a responsabilidade, pelo menos ali dessa comunicação contínua ali para que a gente tenha mais alguns resultados para nossa instituição, senão a gente vai ficar mesmo só à mercê. Tem mais um comentário que eu acho que a questão do médico é que vários trabalham em várias instituições, né? E cada um tem uma cultura diferente, né? Então, colocar eles para seguir isso é um desafio, né? E aí, só Lucas, pegando essa frase aí, e o que me impressiona muito e é importante da nossa cultura, de cada instituição ser muito forte e usar essas ferramentas de comunicação, porque o que mais me impressiona é que não é incomum a gente ver o médico que trabalha aqui de uma maneira que a gente não gosta, e na outra instituição ele trabalha como a gente gostaria que ele trabalhasse aqui. Então, assim, não dá só para eu colocar a culpa. Eu acho Não, horrível isso, porque para mim isso é pessoal. Igual eu não posso trabalhar no SUS diferente do que eu trabalho no privado, do ponto de vista básico de qualidade assistencial, né? Mas de qualquer maneira, provavelmente a gente tem uma questão de que cultura ela está ali entre o que eu quero e o que eu permito, né? Então, cultura é muito isso. Então, provavelmente eu estou permitindo, eu estou sendo muito permissivo com o que eu não deveria ser. Se ele está tendo um comportamento que eu não desejo e que em outra instituição ele não tem, provavelmente eu estou desenvolvendo uma cultura que eu estou sendo muito permissivo com alguns comportamentos. Então, também a gente tem que fazer a nossa meia-culpa os e dois subir lados, um sim. pouco a régua aí para que a gente consiga trazer esse médico para o que a gente deseja. Muito bom, 11h38, já aqui quase 2 horas aí, né? Acho que de muita informação, foi muito, muito bom. O pessoal que está por aqui, eu vou pedir, viu, doutor Vinícius, para a gente, o pessoal abrir a câmera, quem conseguir, só para a gente tirar a nossa foto final aqui. O Luciano até comentou aqui que foi um excelente ponto, né? Então, assim, quem puder aqui abrir, ó, o Júnior, Lucas abriu, a Érica tá sempre com a gente, a Silvia. A gente sempre faz uma foto no finalzinho para compartilhar com o pessoal. Algumas vezes a gente acaba não conseguindo fazer prontamente essa foto e compartilhar, mas eu prometo que vai ser bem breve. A gente compartilha lá com o pessoal que conseguir seguir a gente lá no Instagram, em todas as redes sociais aí por aí. @Azevedo Capacita e também o Dr. Vinícius, com certeza, seguir lá o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius até. É Vinícius Menezes, Dr. Underline Vinícius Menezes, né? É isso? DR Vinícius DR. Menezes no Instagram e no LinkedIn. Aí maranhense, né? Nome grande. Vinícius Barbosa Cavalcante de Menezes. Eu falo para ter um nome desse no Brasil só tem 2 opções: ou é príncipe ou é maranhense. Obviamente eu sou maranhense. Muito bom.
E a gente vou contar até três, porque tem muito. O Júnior fica muito bravo comigo quando eu coloco. Eu pego no pé dele. Se eu não tirar, tem que contar um, dois, três para ele ficar sorrindo, ficar olhando bem, bem. Né? Você não fica, para não sair bem na foto, para não. Eu vou até arrumar aqui a minha galeria para sair todo mundo bonito aqui. A Silvia não abriu ainda, mas o pessoal do Padre Albino, Fundação Padre Albino. A Silvia lá de Cacoal, né, a Bruna. O pessoal tá mais tímido hoje aqui, viu? A Érica, o Emerson. Eu vou contar um, dois, três, a gente faz aquela foto bonita e todo mundo vai aparecer aqui, bem bacana. Um, dois, três. Eu vou conferir se ficou bom e eu, tá? Mais ou menos, mas tá bom. Doutor Vinícius, agradecer já mais uma vez, né, por estar junto com a gente, a todo mundo que participou aqui. Chegamos a quase 65 pessoas nessa manhã. E eu sei que alguns assuntos a Raquel abriu agora aqui. Raquel fechou. Pode deixar aberto, Raquel, que eu tiro de novo, viu? A foto. Mas agradecer mais uma vez pela presença de todos, né, que estiveram junto com a gente. E a gente vai compartilhar isso no grupo também, seguir as redes sociais aí, Azevedo Capacita, e também o Dr. Vinícius, também seguir as redes sociais, YouTube também. Se não tiver mais nada o que falar, eu passo a palavra aí para o Dr. Vinícius para encerrar nosso bate-papo de hoje, essa quarta-feira. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que podem vir ainda, né, Dr. Vinícius? Para a gente poder Claro. falar mais alguns bate-papos como esse nessas quartas-feiras. Mas agradeço mais uma vez em nome da Azevedo Editores, Azevedo Capacita, por estar junto com a gente. Muito obrigado aí, todo mundo que teve a paciência de ouvir sobre esse tema, eu diria, complexo e amplo. Mas é isso, acho que abre espaço aí para discussões futuras, porque realmente ali, como o senhor Júnior colocou, né, ele é a base ali para uma gestão de qualquer empresa, vai até além da saúde. E ali a gente viu várias ferramentas, vários métodos que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, convidar também para as redes sociais, para seguirem lá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente busca levar muito aí esse nosso dia a dia de gestão ali para as redes sociais e colocamos à disposição para qualquer contato adicional, esclarecimento. Então, muito obrigado, muito feliz de ter participado pela interação e fico à disposição. Beleza, obrigado mais uma vez. Pessoal, valeu, boa semana, Valeu, pessoal. Boa semana aí. valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.